Cada detalhe importa. Quando abrimos nosso armário pela manhã, conseguimos visualizar todas as peças de roupas e escolhemos o que queremos vestir naquele dia, já sentimos o quanto o dia pode ser bom. Depois de muito procurar o organizador ideal, você encontra uma caixinha que é perfeita para guardar as suas bijuterias. E o dilema de escolher os acessórios todos emaranhados deixou de ser um problema diário e se transformou em um momento de autocuidado. Como é bom sentir o sorriso solto enquanto monto a mesa para o almoço em plena quarta-feira, porque consegui planejar meu dia de trabalho a ponto de parar e desfrutar desse momento de convivência com meu filho. E a alegria de passar pela sala e perceber que a sapateira linda e prática possibilita que todos, inclusive as visitas, possam acomodar os sapatos e se sentirem seguros aqui em casa. Dentre tantas pequenas, grandes conquistas, a organização nos liberta para descobrirmos as alegrias que o cotidiano nos oferece. Eu já te contei no começo do curso que a minha relação com a organização não foi sempre assim, lembra? Eu me percebi hóspede na minha própria casa e fui com muita orientação e bem aos poucos descobrindo que não era um problema meu em relação à organização em si, porque no trabalho eu sempre fui muito organizada. Aliás, aqui cabe uma importante reflexão. Em qual área da sua vida você é mais organizado? Ninguém é totalmente desorganizado ou totalmente organizado em todas as esferas da sua vida. Pense nisso. Teve um dia, nesse meu processo de mudança de carreira, que eu estava na varanda do meu apartamento, quando olhei pela janela e vi o Cristo Redentor. Nossa, só de lembrar a sensação que tomou conta de mim, eu já fico emocionada de novo. Meu coração fica disparado, porque o Cristo sempre esteve lá, naquele ângulo, naquele mesmo lugar. Só que os meus olhos não podiam enxergar, de tão desconectada que eu estava da minha casa. Foi aí que eu percebi algo fundamental da organização. Ela acontece de dentro para fora e tudo passa pelas nossas relações. Nos relacionamos com tudo que nos cerca, não é verdade? Com a família, as pessoas do trabalho, amigos e também com os ambientes que frequentamos. E com a casa, poderia ser diferente? Claro que não. Essa é talvez a mais íntima relação que podemos estabelecer com o espaço. Mas muitas vezes reduzimos a importância dela, porque de vez em quando não percebemos o que está ali diante de nós. Aí vem uma pandemia sem precedentes na nossa história recente e faz todo mundo voltar literalmente para sua casa. E como eu fiquei, como você ficou e todos que compartilham da casa com você. Foi uma revolução. Muitos e muitos alunos e profissionais da organização têm nos relatado como o resgate ou o fortalecimento da relação com a casa e todos que a ocupam tem sido arrebatador. Todos nós estamos reaprendendo a viver, redescobrindo as dádivas do conviver, não é verdade? Algo tão natural, belo, estimulante e complexo. Afinal, se não tem lugar tão maravilhoso como a casa da gente, por que pode nos exigir tanto? Essa resposta eu tenho sem pensar, porque cada casa é um universo particular. A essa altura do curso, já entendemos os fundamentos essenciais, as etapas da organização, o papel dos produtos organizadores e, a partir daqui, nossa jornada de aprendizado será cada vez mais imersiva, porque é assim que a organização se revela, como uma potência transformadora. Conforme tudo que estamos compartilhando com você é internalizado, passamos a usar uma estratégia primordial de modo muito natural. Eu estou falando de mapear as necessidades dos ambientes e de cada morador. Você conhece alguém que, quando adolescente, tinha um quarto todo bagunçado e aí o tempo passou e o jovem virou um adulto com a casa impecável? Quantos e quantos relatos nós ouvimos na Casa Convida de histórias semelhantes? Ué, na casa dos pais não existia o desejo de se organizar e de usufruir de um quarto funcional? Ou será que a organização que a família desejava para aquela pessoa não fazia o menor sentido para ela?
Eu gosto muito do exemplo do adolescente porque é fácil da gente entender. O melhor método de organização é aquele que somos capazes de entender e, principalmente, manter. Lembra dos conceitos fundamentais? Outra coisa, não tem medida perfeita para organização. Você não será mais feliz se for a cada dia mais e mais organizado a ponto de subcategorizar todos os compartimentos de todos os armários da sua casa. A dose recomendada universalmente de organização é aquela que é suficiente para te dar praticidade, funcionalidade e o conforto estético que você deseja. Dito isso, vamos mapear os ambientes. O quarto é compartilhado por um casal? Como vocês gostam de dividir esse espaço? Está claro quais são os móveis comuns e o espaço de cada um? E o armário de roupas? Quais os critérios para dividir? Divisão justa não é aquela que divide em tamanhos iguais, mas que deixa as duas pessoas com a sensação que têm acesso ao espaço de que realmente necessitam. E o quarto dos filhos? Está refletindo os interesses atuais deles? Os nossos filhos mudam e se sentem mais acolhidos em um espaço adaptável que reflete a construção da identidade deles. Já conversou com seus filhos para saber se eles gostam do quarto onde vivem? Experimente perguntar se e como pode ficar ainda mais acolhedor para ele. Como vocês compartilham os banheiros? Tem banheiros individuais? Como delimitam a individualidade e o acesso aos itens pessoais? Cada morador da casa tem o seu próprio kit ao acesso da mão? Ou o armário do banheiro ainda está lá arrumado e clamando por uma organização que perdure? Será que a cozinha está funcional para todos que moram na sua casa? Ou ela está toda pensada por quem cozinha e quando alguém tenta encontrar o pó do café, não faz a menor ideia de onde está? A cozinha é uma responsabilidade também de todos que habitam a casa e não somente de quem cozinha mais. Vale refletir se essa relação está equilibrada. Você é uma das pessoas contempladas com uma lavanderia ampla, que pode sim ser chamada de área de serviço de tão espaçosa que é? Ou está junto com a maioria das pessoas que tem uma área pequena e que precisa ser funcional para iniciar todos os processos de limpeza da casa? Eu perguntei se a cozinha era compartilhada de fato, mas a mesma questão eu lanço para a sua reflexão sobre a sala. Será que todos se sentem representados na organização aplicada? Nas escolhas de organização e nas decisões simples? A caixinha onde você definiu guardar os controles remotos é bem aceita por todos? Talvez esse seja o espaço mais desafiador do momento. Ou será que esse desafio veio para ficar? Será? Eu aposto que sim. As nossas relações com o trabalho foram transformadas de forma muito intensa e o home office será uma realidade cada vez mais frequente. E aí vem um dos grandes desafios da atualidade: como equilibrar os momentos de trabalho e de relaxamento. Como sincronizar as rotinas que agora podem envolver estudo, trabalho, descanso no mesmo período do dia, só que para moradores diferentes da casa. Eu comecei o mapeamento com algumas perguntas que não são provocações para você, são estímulos para o exercício que você vai fazer assim que eu te der tchau. Você vai mapear os espaços da sua casa, identificar quais soluções organizadoras foram aplicadas e analisar se os efeitos desejados foram estabelecidos de fato. Converse com todos que vivem com você e descubra se estão de fato incluídos nas escolhas feitas. E o mais importante, não tenha medo de mudar para gerar uma relação ainda mais saudável com a casa, para todos que fazem a sua casa ser o melhor lugar do mundo. Lembrando, não é porque aquela técnica é boa para mim que significa que vai ser perfeita para você. Converse, ouça e descubra como a casa pode ser ainda mais inclusiva para todos que a habitam. E assim, encerramos o módulo que organizou nossos pensamentos. Estamos prontíssimos para organizar os espaços compartilhados. Vamos nessa? Na próxima aula, a primeira do módulo 2, Micaela e Ivana estão cheias de ideias para você. Um beijo e vamos embora fazer o exercício proposto?